Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 18, terceiro livro do Novo Testamento para os mais novos na fé. Todos acharam? Vamos lá, do 1 ao 8. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer mais ainda. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Uma pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Igreja, quero pregar nesta noite uma mensagem com o tema: uma fé ativa. Uma fé ativa tem algumas características. O que vem a ser fé? É uma pergunta para muitos intrigante. Para nós cristãos, não é tão difícil responder, até porque nós conhecemos a palavra de Deus. Temos uma noção clara da vontade de Deus para nossas vidas, para a vida da família, para a vida do solteiro e também para toda a humanidade. Nós cristãos que conhecemos a Bíblia, temos uma noção clara sobre isso. Entretanto, como falar com segurança sobre esse assunto? Como esmiuçá-lo? Entrando na Bíblia. Hebreus capítulo 11, 1, 2 e 3. Diz bem assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Em outras palavras, Deus do nada criou tudo. Quero repetir: Deus do nada, pelo poder de sua palavra, criou tudo. Essa minha tradução aqui, que não é comum para os irmãos, é a KJA, King James atualizada. Para quem mexe com Bíblia e tal, King James atualizada, essa minha tradução aqui. Uma fé ativa gera superação. Diga comigo: uma fé ativa gera superação. Diz a palavra de Deus: Jesus entrando em Jericó, uma multidão o acompanhou. E ali tinha um homem que era rico, cobrador de impostos. E devido à afluência do povo em torno de Jesus,
Ele não conseguia ficar perto de Jesus, mas ele queria ver Jesus de perto. E diz a Bíblia que este homem chamado Zaqueu era um homem de pequena estatura, e ele colocou o que, amado? Considerando que ele era um homem que morava em Israel, provavelmente ele conhecia as profecias messiânicas, mas o mais interessante é que ele tinha dentro dele um desejo ardente de conhecer Jesus. E o que fazer mediante esse contexto? Ele explorou sua própria inteligência. Esta fé ativa no coração de Zaqueu gerou nele um fervor espiritual, gerou nele uma vontade profunda. E Zaqueu fez o que tinha que fazer, resolveu superar o obstáculo. Multidão em torno de Jesus. Zaqueu corre, sobe numa árvore, porque ele deduziu que Jesus passaria por baixo, e ali Jesus passa por baixo da árvore, mas olha para cima e diz: Zaqueu, desce, essa noite pousarei em sua casa. Este homem chamado Zaqueu colocou sua fé em ação e superou o que ele precisava superar. Diga: eu preciso superar os meus obstáculos. Você que é crente, amado, o que impede você de servir a Deus melhor? O que você tem feito para superar aquilo que te atrapalha? A igreja não vai na sua casa. Olha só, tanto de irmãos. Você e Deus encontrarão uma solução que te ajudará a superar os seus obstáculos. Amém, igreja? Uma fé ativa gera superação. Mas eu quero falar um pouquinho agora sobre a fé passiva. Eu ouvi, eu creio, eu recebi Jesus no coração, a Bíblia diz que eu sou salvo, eu tomo posse, logo eu sou salvo. O que é isso? Fé passiva. É válido? É válido. Porque se a minha fé em Jesus dependesse de obras para conquistar a minha salvação, então a minha salvação não seria pela fé em Jesus, seria pelas boas obras. Já não seria graça, seria dívida. Então a fé passiva é aquela fé que você tem, você guarda, você vive ela, mas você não faz nada e nem pode fazer. Oração significa orar, esperar e depois agir. Uma fé ativa, amados, nos leva à prática das boas obras. O apóstolo Tiago diz bem assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que deseja empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa religião é boa. Está aqui, foi Tiago que escreveu. E não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amados, esse mundaréu de filosofia que nós encontramos hoje em nossa sociedade, que aparentemente são filosofias muito boas, aparentemente, não é coisa de hoje não. Na época de Paulo, estava assim, ó. E muito antes de Paulo, já estava assim, ó, a sociedade.
Então não se deixar corromper por filosofias mundanas. Fé ativa, diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma vida de adoração, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quero dizer também, amado, que a vontade de Deus, ela não é apenas tripla, ela é infinitamente múltipla. Essas três qualidades que Paulo escreveu aqui, boa, agradável e perfeita, só para nos trazer uma noção, para que possamos desfrutar desta graça soberana, que nos leva a uma outra dimensão. Volto a repetir, a vontade de Deus para nós é infinitamente múltipla, e a Bíblia ainda diz, aquilo que não chegou ao coração do homem, aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que amam a Jesus. Uma fé ativa nos leva a desejar e conhecer a soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Você já perguntou bem assim uma vez, e um dia também alguém falou perto de você, perguntando, questionando, meio inseguro: o que será que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você, amado? Ande em santidade, seja um verdadeiro adorador, ponha a sua vida na mão dele, e o restante deixe com ele. Aleluia, igreja. Ande em santidade, seja um verdadeiro adorador, coloque realmente sua vida nas mãos dele, e o restante pertence a ele. Na medida certa, as revelações de Deus para a sua vida acontecerão gradativamente, e isso é projeto de Deus para todos nós. O apóstolo Paulo escreve: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Uma fé ativa gera atitudes caridosas. Volto a repetir, uma fé ativa gera atitudes caridosas. Jesus estava numa casa, e diz a Bíblia que estavam apinhados. A casa estava superlotada. E ali Jesus ensinava, fazia um milagre, fazia outro, e um paralítico fora levado até ali. E o que fizeram? Não tinha como entrar na casa. Mas a fé ativa, amado, leva cada um de nós a superar os nossos obstáculos. Vamos considerar, amado, uma coisa interessante que aconteceu aqui. 4 homens pegaram aquele paralítico numa maca, subiram no telhado da casa, que tinha uma estrutura diferente, naturalmente, da de hoje. Mesmo assim, destelharam uma parte da casa e desceram aquele paralítico na frente de Jesus. O que é isso, amado? Fé ativa, prática do amor, superação de obstáculos. E Jesus olha para aquele paralítico e fala algo para provocar aqueles homens que ali estavam. Filho, seus pecados estão perdoados. Não queria saber de pecado perdoado. Aqueles 4 homens não queriam saber disso. Aqueles 4 homens queriam ver o paralítico andar. Amém até aí. Mas onde queremos chegar? É que aqueles homens que estavam ali tentando fazer alguma coisa pelo paralítico, foram levados a superar aquele obstáculo. Amado, você subir numa casa sozinho é uma coisa, aí pegar um camarada numa maca e pôr em cima da casa para você ver, pesa chumbo. Colocar o paralítico diante de Jesus. Uma fé ativa.
nos leva a obedecer. A antítese da fé não é a dúvida, é a desobediência. A antítese da fé não é a dúvida, é a desobediência. O apóstolo Paulo, interrogado pelo rei Agripa, a ponto de ser apedrejado pelas multidões, ele explica ao rei Agripa por que ele pregava o evangelho para as multidões, e as multidões o odiavam. Ele disse bem assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amado, se você tem uma revelação de Deus para a sua vida, é algum tipo de ministério, seja louvor, seja criança, seja pregação, seja o diaconato, seja o que for, não seja desobediente. É melhor sofrer obedecendo do que sofrer desobedecendo. É melhor permanecer na presença de Deus sofrendo do que sair da presença de Deus e continuar sofrendo. Receba! Eu não fui desobediente à visão celestial. Você já viu aquela história? Ah, pastor, eu não quero fazer nada, deixa eu ficar quietinho aqui no meu cantinho, eu quero só ouvir. Irmão que pensa assim, Deus não te chamou para isso. Você que é amigo da igreja ainda, você não foi chamado para ser um assistente, você foi chamado para fazer a obra. Amigo da igreja é você mesmo. Em primeiro lugar, você vai passar pelo processo da conversão. Depois você vai começar a fazer a obra. Antes não, depois não. Depois você vai ser tratado, vai ser amassado, igual as azeitonas, lá naquele lugar, onde até sair o último óleo da azeitona. Aí depois você vai começar a fazer a obra de Deus. Você vai passar pelo lagar de Deus, onde as uvas são amassadas, até tirar tudo de bom da uva, ou tudo impureza que tiver que sair da uva, vai sair. Aí depois você, que é amigo da igreja, aí você, depois da sua conversão, amassado, aí você começará a fazer a obra de Deus. É importante que saibamos discernir, disse o apóstolo Pedro, e aos demais apóstolos que ali estavam. É necessário que, primeiro, obedeçamos a Deus, e depois às autoridades da sociedade. Não está quebrando aqui a autoridade que existe em professores, em policiais e outras autoridades da sociedade, não. Mas dentre uma situação e outra, se for para você escolher, decida obedecer a Deus primeiro. Diz o apóstolo Paulo: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável aos olhos do Senhor. Você que é filho, que convive ainda dentro da casa do seu pai e que está debaixo da autoridade do seu pai, como que você responde para os seus pais dentro de casa? O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo: olha, todos têm conhecimento da vossa obediência. Amado, você crente, dentro da sua família, dentro da sua igreja, é importante que você seja visto como uma pessoa obediente. Sabe por quê, amado? Porque a obediência traz a bênção de Deus para a sua vida. A obediência abre as portas das bênçãos de Deus para a sua vida. O próprio Jesus, sendo Deus, se esvaziou, tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se até a morte e morte de cruz. A fé ativa é vontade de Deus para todos os que nos ouvem nesse momento.
Uma fé ativa. Uma fé ativa nos leva a fugirmos do pecado. Quero fazer algumas colocações aqui. Caim matou Abel por causa da inveja. E uma coisa interessante, eu vou ler alguns textos aqui, que a inveja está dentro de todas as, junto com todas as outras qualidades negativas na vida de um homem. Todas as vezes que alguém fala sobre um conjunto de qualidades negativas na vida de um homem, a inveja está ali. É impressionante. É impressionante. Olha só, Caim matou Abel por motivo de inveja. E nós paramos e não pensamos. Mas a inveja, amado, pode hoje levar alguém ao assassinato. Ou só Caim que é tão mal desse jeito. E nós não somos assim. A inveja pode levar alguém a assassinar uma outra pessoa. Uma fé ativa. Ou melhor, voltando ainda para a inveja. Olha só como a inveja é algo terrível. Salomão escreve que a inveja é como a podridão dos ossos. Em outra tradução, a inveja é como um câncer nos ossos. Uma fé ativa nos convida. Uma fé ativa nos faz alguns convites. Disse o salmista no Salmo 37, verso 1: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, não tenhas inveja do homem violento e não escolha nenhum dos seus caminhos. Continua Jesus falando aí sobre a fé ativa. Jesus falando, o que sai do coração do homem, isso contamina o homem. E ele diz bem aqui, porque do coração, do interior, procedem, saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídio, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, blasfêmia, loucura, soberba, inveja. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Tem algum homem bonzinho aqui dentro? A Bíblia mostra que não tem. No momento de vacilo, do homem que diz a Bíblia, andava segundo o coração de Deus, o rei Davi. No momento de vacilo, adultério, morte, mentira, falsidade, Deus entra na vida do rei Davi, usa um profeta, fala com ele, e aquele comportamento todo de Davi fora um comportamento vergonhoso. A fé ativa reprova nossas atitudes erradas. Diz o apóstolo Paulo, falando quanto ao homem natural, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, homicídio, contenda, engano, malignidade, inveja, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, irreconciliáveis. São dignos de morte os que tais coisas praticam. A fé viva nos leva a rejeitar essas práticas da nossa velha natureza. Quem tem uma fé viva, foge desse tipo de prática. Quem tem uma fé viva, entra aquela questão, o que é o temor de Deus? O temor de Deus nos afasta do mal. E às vezes nós como igreja,
Não podemos ter o mesmo comportamento daquelas pessoas que nós as consideramos como mundanas ou como pessoas que não conhecem a Deus. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito maior. A fé ativa nos convida para uma vida nova. O apóstolo Paulo escreve: a igreja, andemos honestamente como de dia. Andemos honestamente. Por que que Paulo fala para a igreja? Andemos honestamente. Porque dentro da igreja, amado, não tem crente desonesto, amém, amados? Será que tem? Acho que não tem não, né? Tem? Tem não, né? Tem. Não era para ter, mas tem. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. O que é glutonaria? Comer muito, mano. Hoje não tem muito essa moda não, só um pouquinho. Mas naquela época a coisa era mais feia. As pessoas iam naquelas festas e comiam, aquele prazer de comer. Hoje nosso povo está bem mais informado, já não é bem assim. Comiam, por prazer. Aí chegava num lugar chamado vomitório, esvaziava tudo, se limpava, voltava para a mesa, comiam, e depois faziam a mesma coisa. Então Paulo, vendo aquela situação, ele começou a reprovar o fato da pessoa ser um glutão. Hoje não tem glutão na igreja, graças a Deus. Alguns comem um pouquinho mais, mas não se enquadra nisso aqui. Não se enquadra nisso aqui. Nem em bebedeiras. Crente não bebe, amém, igreja? Nem em desonestidades. 1 Coríntios 13:13. Nem em desonestidade. Aqui não tem crente desonesto, amém, igreja? É um amém duvidoso. Nem em dissoluções, nem em contendas. Novamente Paulo fala, nem em inveja. Não sei se tem alguém aqui com esse problema, amado. Problema todo mundo tem, falha todo mundo tem. Mas a Bíblia nos mostra que em todos os momentos das muitas qualidades negativas do ser humano, a inveja está presente. Se alguém aqui nessa noite, mano, tem sido assolado por esse mal, nos procure em particular. Eu saberei como conversar com você, saberei como ministrar a palavra de Deus em sua vida, e poderei sim te ajudar a superar esta fraqueza terrível que é a inveja. Não é coisa de outro mundo não, mas acontece, qualquer um pode ter esse problema. Uma fé ativa nos revela que Deus ainda nos dá mais uma chance. Uma fé ativa nos revela que Deus ainda nos dá mais uma chance. O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, ele condenava o pecado, mas não deixava de mostrar que o Deus de Israel, que Jesus, o Jesus em carne mesmo, que morreu naquela cruz, continuava dando ao homem mais uma oportunidade. Enquanto o homem estava vivo, o apóstolo Paulo mostrava que havia para aquela pessoa mais uma oportunidade. Eu não sei, amado, quantas vezes você já ouviu o evangelho e não se consertou, em quantas igrejas você já foi, quantos maridos você já teve, quantas mulheres você já teve, eu não sei. E é até bom que eu não saiba, eu sou terrível. Mas é importante que você saiba que o Jesus dos crentes ainda te dá mais uma chance para que você conserte sua vida. Uma fé ativa nos orienta. Uma fé ativa nos orienta. Disse o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os
adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, todos não herdarão o reino de Deus. Então pare agora. Será que alguém que me ouve se enquadra numa dessas qualidades aqui? Será que você está desse jeito aqui, amado? Não com todas essas, mas em algumas delas você está preso ainda. Pode ser que tenhamos. E Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uma fé viva, para quem já é salvo, faz algumas advertências. Houve na história da igreja, há uns 800 anos mais ou menos, um grupo de cristãos que começaram a pensar desse jeito: bom, Jesus já morreu na cruz, já pagou os meus pecados, eu já tenho a vida eterna, então agora a minha carne pode pecar à vontade, estou na graça. Que graça é essa que não transforma a pessoa? Que graça é essa que me leva ao pecado? E Paulo escreve, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, diz o apóstolo. Então a graça de Jesus em nossa vida nos leva a contemplar ainda mais a santidade de Deus, a glória de Deus, as bênçãos de Deus, a vida eterna, e isso me mantém, isso me protege contra aquilo que desagrada a Deus. Uma fé viva nos traz um convite. Uma fé viva nos traz um convite. Disse Jesus bem assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a Nova Jerusalém. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Naquela cultura, esta palavra era destinada aos drogados e aos homossexuais. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os homicidas, os idólatras e os que amam e cometem a mentira. Será que nós temos aqui na igreja nessa noite, prezados ouvintes, algumas pessoas que se enquadram nisso aqui? Palavra de Deus. Isso aqui não é uma posição teológica, um pensamento de um leitor. Dentro da Bíblia, palavra de Deus. Quem falou isso aqui? Jesus. E ele diz ainda: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Para quem Jesus está falando isso aqui, amado? Para os perdidos. Para aqueles que ainda não são transformados pelo poder do Evangelho. Jesus viera para quem? Para os perdidos. Quem tem sede, tome de graça da fonte da água viva, que é o próprio Jesus. Convido você, amado, a fechar os seus olhos. E quero ressaltar: uma fé viva nos leva a vivermos focados em Jesus. Por quê? Porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho,
Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta para a entrada para uma nova dimensão espiritual, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome, aleluia. Eu convido você, prezado ouvinte, que entendeu e que ainda está numa vida de pecado, entende que precisa fazer um conserto, eu te convido, aproveite a oportunidade, aproveite, chega de mundão do pecado, chega de prostituição, de vazio e de festas mundanas, chega, isso revela a ausência de Deus em sua vida. Eu te convido, seja focado em Jesus, receba Jesus como Senhor de sua vida, receba Jesus como teu Salvador, é Ele quem vai mudar os seus valores, é Ele, Jesus, não é igreja não, igreja não muda a vida de ninguém, mas o Jesus da igreja muda a vida de muitas pessoas. Eu quero saber se há alguém nessa noite que deseja receber Jesus como Senhor de sua vida. Esse Jesus que eu conheço vai mudar a sua vida. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal, como quem está dizendo, eu quero, para mim chega de mundão, agora eu quero Jesus. Há alguém? Levante o teu braço como um sinal. O pastor te orienta, o pastor te dá essa oportunidade de fazer uma decisão. Há alguém aqui do meu lado esquerdo que quer tomar a sua decisão de receber Jesus como Senhor de sua vida? É Ele quem vai te mudar. Há alguém aqui na minha frente, amado? Levante o teu braço como um sinal. O pastor te dá essa oportunidade, porque o pastor sabe o que está falando, e essa igreja que aqui congrega está pronta a te ajudar. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. E eu continuo aqui, olhando para você. Você que tem levado uma vida de pecado, diga, chega, agora eu quero Jesus de verdade. Há alguém nessa noite? Como pastor, eu te dou essa oportunidade de fazer um concerto com Deus. Amém. Pode baixar o braço. Há mais alguém nessa noite a tomar a sua decisão? Chega de mundão, chega de bodega, chega de goró, chega de prostituição. Não quero exaltar esses pecados, mas quero dizer que esses pecados revelam a ausência de Jesus em sua vida, e é esse Jesus que pode mudar você. Há alguém nessa noite a mais? Há mais alguém? Levante o teu braço como um sinal. O pastor te dá essa oportunidade. O pastor insiste, porque eu sei o que estou falando. Há mais alguém? Vem aqui na frente já, vamos orar por você, por favor. Uma irmã, acompanhe ela. Eudes. A igreja fique de pé, por favor. Estenda suas mãos para cá, amados. Nesse momento, recebo o Senhor Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Pai Celestial, perdoa agora todos os meus pecados e faça de mim uma nova mulher útil. Abençoa a obra. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, amém, amados? Feche os teus olhos, feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, porque a tua palavra é viva e é eficaz, a tua palavra é penetrante, a tua palavra gera em nós uma vida nova, aleluia. A tua palavra, Senhor, nos satisfaz, a tua palavra nos alimenta. Despedes agora, Senhor, por sua imensa graça, esse grupo de irmãos, em paz para os lares,
e declaramos mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja?